Graça e paz, irmãos. É um prazer estar com vocês quando vou ter o grande privilégio de compartilhar com cada um de vocês e com a tua família da palavra de Deus. Eu sou o pastor Elias de Araújo, pastoreio a BPC em Diadema, São Paulo há 13 anos, pastoreio desde 91 há mais de 30 anos e tem sido um prazer nesse tempo todo pregar, expor e ensinar a palavra do Senhor. Eu vou falar sobre o tema Vida Frutífera Inspirada pelos Salmos. Serão 11 episódios, serão 11 salmos, cada um deles com seus princípios, com seus ensinos, com as suas características. Eu quero convidar você não pode perder, a cada um desses episódios. Eles vão certamente edificar a tua vida, vão te fortalecer e te levar a ter uma vida mais frutífera. É muito importante estudarmos os salmos. Quero falar aqui brevemente um pouquinho sobre eles. Salmos significam louvores. Foram escritos no período de 1000 anos aproximadamente. Nós temos vários autores dos salmos, mas o que mais se destaca é Davi, que escreveu 73 salmos pelo menos. Os salmos expressam os anseios, os sentimentos, as angústias, tristezas, mas também a alegria e a esperança do poeta, do autor sagrado e também do povo de Israel no Senhor. Nos salmos, os poetas dão expressão às suas mais profundas experiências e emoções, e experiências, algumas delas muito tristes, trágicas, e outras muito abençoadoras e felizes e bem-sucedidas. Os poetas, os autores sagrados, ao escrever seus salmos, expressaram um sentimento de esperança, mas também de temor, de expectação, mas também de desapontamento. Nos salmos, os poetas falam com Deus, enquanto em outras partes da palavra de Deus, Deus fala com o seu povo. A linguagem do salmo, por ser expressão da alma, do sentimento, do coração. Aliás, os salmos, poucos são didáticos, mas uma grande parte deles descrevem e são expressões de experiência e de sentimento. Então, os salmos, eles visam mais os sentimentos, mais o coração do que a mente. O grande reformador luterano, Martinho Lutero, se inspirou naquele salmo tão conhecido, o Salmo 46, para compor aquele célebre louvor, aquele hino que nós conhecemos, Castelo Forte é o nosso Deus. Que o estudo desses 11 episódios, cujo tema eu repito porque é muito importante, vida frutífera inspirada pelos Salmos. Que o estudo desses 11 episódios te inspire, te fortaleça, te ajude, te conduza. Que esse estudo, que esses episódios te levem a uma vida produtiva e muito frutífera para o louvor e para a glória do nosso Deus. Eu te convido a estar conosco em cada um desses episódios. Eu te aguardo. Vai ser um prazer. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Estás aqui, movendo entre nós. Você veio aqui para isso, para adorá-lo. Estás aqui, creia, mudando destinos. Ele muda sentenças. Operando milagre, te adoro. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adoro. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Ele é. O meu
transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Vamos declarar quem Ele é. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem eu espero que você creia. Estás aqui, transformando a sua mente. Te adorarei. Só Ele pode fazer isso. Ele entra com poder porque está aqui, mudando o seu raciocínio. Use a sua fé e adore ao Rei que está aqui para mudar essa realidade. Eu creio. Ele está aqui para fazer impossíveis. Nós viveremos isso, Deus. Te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Ele traz luz na escuridão. Esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Enxuga as lágrimas. Você que está precisando aí, ó. Ele fala, Ele corrige, Ele exorta, Ele admoesta e Ele enxuga as lágrimas. Deus, vem aqui mudar, Senhor. Vem restaurar, curar corações feridos. Deus, vem, Espírito Santo. O Senhor sabe o que cada um aqui tem pedido, tem se prostrado, se humilhado na Tua presença e chamado por... Estamos no 11º episódio desta série e nesse episódio trataremos sobre o tema frutificando pela palavra. Quero ler com vocês o Salmo 119, versículos 1 e 2, que está escrito assim: Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Neste ano, irmãos, estamos comemorando 505 anos da Reforma Protestante. Um homem foi usado como instrumento de Deus e um livro foi usado como fonte de mudança e de reforma. Martinho Lutero, um monge agostiniano, ao ler as Escrituras Sagradas, se deparou com um versículo que impactou seu coração. Em Romanos 1,17, lá ele leu o seguinte: o justo viverá por sua fé. A partir daquele momento, Martinho Lutero combateu a venda de indulgência e começou a pregar a salvação pela fé. A palavra de Deus foi fundamental para que a igreja retornasse às suas origens. O Salmo 119, que é o salmo mais comprido que nós temos, enfatiza a importância do conhecimento, da obediência e dos benefícios que a palavra de Deus nos proporciona. Este salmo, que contém 176 versículos, estão dispostos em 22 estrofes com 8 versos cada estrofe. Entretanto, apesar de tantos versículos, o assunto central de todo este salmo é o mesmo. Ele trata sobre a importância da palavra de Deus.
Neste salmo encontramos várias palavras com sentidos teológicos sinônimos, como, por exemplo, lei, testemunhos, caminho, preceitos, mandamentos, juízos, palavra, condutas, mandato. Todo esse trabalho se prestou a demonstrar que para o salmista, as escrituras sagradas, a palavra de Deus, tinham um valor prático muito enorme, sublime e maravilhoso. Ao lermos, irmãos, essa longa poesia que celebra a palavra, que enaltece a palavra de Deus, percebemos que pelo menos 5 benefícios são oferecidos àqueles que aprendem o que o Senhor ensinou por meio da sua palavra. Porém, os benefícios só podem ser experimentados por aqueles que têm uma atitude correta para com a palavra de Deus. Há algumas condições para serem cumpridas para que tenhamos seus gloriosos benefícios. A nossa intenção nesse episódio não é tratar, obviamente, de cada versículo, o que demandaria um tempo muito grande, mas mostrar, em linhas gerais, em pouco tempo, os pensamentos que dirigem o Salmo e que apontam os benefícios de aprender e atender às palavras do nosso Deus. Olhamos aqui, irmãos, para as condições que o salmista estabelece para que recebamos as bênçãos do Senhor. No versículo 33, 68 e 71, ele fala do desejo em aprender a palavra de Deus. Eu destaco aqui o versículo 33, por exemplo, quando ele fala: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e o seguirei até o fim. Ele tem desejo em aprender. O salmista é uma pessoa ensinável. É uma pessoa que ela reconhece que ela necessita de mais aprendizado, de mais conhecimento da palavra de Deus. Então ele ora pedindo para que Deus o ensine com o seguinte propósito: com o propósito de seguir ao Senhor, de seguir a sua palavra. Então, a primeira condição para que se receba a bênção de Deus é o desejo em aprender a palavra do Senhor. A segunda condição é obedecer a palavra do Senhor. Isso ele coloca no versículo 34, 67, no 101, no 112. No 34, por exemplo, ele afirma o seguinte: dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Então o salmista expressa aqui o desejo não apenas de aprender a palavra, mas ele quer obedecer a palavra de Deus. É aquilo que Tiago afirmaria à frente, que é mais importante: obedecer a palavra, praticar a palavra, mais do que apenas ouvir a palavra. Então o salmista, ele tem esse conceito, ele tem aqui essa convicção de que só aprender não é suficiente. O aprendizado deve levar à obediência. Então ele expressa aqui em alguns versículos o desejo de obedecer a palavra do Senhor. A terceira condição para receber as bênçãos do Senhor, que o salmista expressa esse salmo, que é meditar. Versículo 15, versículo 48 e o versículo 97. Aliás, por várias vezes neste salmo, o salmista expressa a importância de meditar na palavra. O versículo 15, por exemplo, no versículo 15, ele afirma o seguinte: meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Meditar é refletir, é ponderar, é pensar, é ruminar a palavra de Deus, é memorizar a palavra de Deus, é permitir com que a palavra permaneça na mente e no coração e cumpra em nós o objetivo do Senhor segundo a sua palavra. A quarta condição para receber as bênçãos do Senhor, segundo o salmista, é ter um coração íntegro. Como ele afirma aqui no versículo de número 7,
quando ele afirma o seguinte: render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Então o salmista ressalta aqui a importância de ter um coração íntegro, de um coração reto, justo para com Deus. Então temos aqui 4 condições para que se recebam as bênçãos do Senhor. Primeiro, desejo em aprender. Segundo, desejo em obedecer a palavra. Terceiro, meditar na palavra. E quarto, ter um coração íntegro. Aí sim nós temos os benefícios que a palavra de Deus nos trará quando as condições forem plenamente satisfeitas. Primeiro benefício é felicidade verdadeira. Aliás, ele começa o salmo falando como é feliz o homem, ou bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho. No versículo 2 ele repete: bem-aventurados que guardam as suas prescrições. Então ele fala aqui de uma bênção maravilhosa, de um benefício tremendo, que é ter felicidade verdadeira. Amados, se há uma coisa que as pessoas mais querem, além de saúde, além de dinheiro, além de paz, é ser muito feliz, é ter felicidade. A felicidade tem sido procurada em fontes envenenadas que trazem morte, mas o salmista afirma neste salmo que essa felicidade só pode ser encontrada por aqueles que têm prazer na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela promove a felicidade. Por quê? Porque ela vai manter os seus seguidores, os seus praticantes, longe de situações e de coisas que vão trazer tristezas. A palavra de Deus vai nos manter longe do pecado e longe do mundo. A revelação de Deus produz verdadeira felicidade. E nós temos desfrutado disso. Quer ser mais feliz? Leia a palavra. Quer ser mais feliz ainda? Pratique a palavra de Deus. Há um segundo benefício, há uma segunda bênção que a palavra produz nos nossos corações. Está no versículo 98, no 101 e no 105. Mas eu vou destacar aqui o 98, que ele fala aqui de sabedoria. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Então o salmista, neste versículo e outros também, vai falar que a palavra de Deus promove verdadeira sabedoria, não aquela que é enaltecida pelo mundo. Não é a sabedoria filosófica, não é a sabedoria de vida exatamente, mas a sabedoria da palavra de Deus. Essa sabedoria também está associada ao afastamento dos maus caminhos que obviamente causam sofrimento. É como está no versículo 101. Quando ele afirma o seguinte: de todo mau caminho, desvia os pés para observar a tua palavra. Que a palavra de Deus nos preserve do pecado, nos livre do mal, nos afaste do mundo. A palavra de Deus, ela é capaz de nos direcionar e de nos tornar mais sábios. Também há um outro benefício, uma outra bênção decorrente disso, que é a pureza. Olha para o versículo de número 9, o que ele afirma. Versículo 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Ele responde: observando segundo a tua palavra. Olha o versículo 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. O pecado pode afastar-nos deste livro, mas este livro pode nos afastar do pecado, como já disse alguém. A palavra de Deus nos transmite um conhecimento glorioso, um conhecimento profundo. E mais do que isso, a palavra de Deus
vai nos tornar mais fortes e mais firmes e nos preservar de cairmos em tentações e no laço do inimigo. No versículo 9 ele pergunta como é que um jovem pode purificar o seu caminho, a sua conduta, e a resposta aqui está muito clara, é guardando, é obedecendo então a palavra do Senhor. Há uma outra bênção também que pode ser alcançada, a confiança no Senhor. Conta lá no versículo 87, o finalzinho do 87, a parte B do versículo. Quase deram cabo de mim na terra, mas eu não deixo os teus preceitos. No versículo 81, ele fala a mesma coisa. Eu espero na tua palavra. O salmista expressa isso. Confiança. A palavra traz confiança para nós. A palavra alarga o nosso nível de confiança no Senhor. A palavra, ela produz fé no nosso coração. Mas também, amados, há uma outra bênção. É a bênção da vivificação, a bênção da vida. É o que está no versículo 50, por exemplo, quando ele diz: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Olha o versículo 107, o que ele diz também. 107, estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Então, temos aqui uma outra bênção da vivificação. A verdadeira vida, amados, só pode ser encontrada na palavra do Senhor nosso Deus. Ela produz vida, aliás, ela produz vida e vida com abundância. Mas também uma outra bênção que a palavra produz. Está no versículo 133. É a firmeza. Ele fala assim: firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. Também uma outra bênção. A bênção da paz. Como está no versículo 165. Quando ele afirma o seguinte: grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Irmãos, falta paz ao teu coração, leia a palavra da paz. É o que o salmista diz aqui, que há paz para aqueles que amam, para aqueles que leem, que meditam, que observam, que obedecem à palavra do Senhor. E também há uma outra bênção, a vida de louvor. Olha o salmo, o versículo, aliás, 175. Viva a minha alma para louvar-te. Ajudem-me os teus juízos. A palavra de Deus nos ajuda numa vida de louvor e adoração ao Senhor. Então nós temos muitas bênçãos decorrentes da palavra de Deus para a nossa vida. Eu quero concluir essa reflexão trazendo aqui para vocês uma ilustração, uma história de como a Bíblia, como a palavra é capaz de abençoar uma família. E por outro lado, como a ausência da Bíblia traz tanta desgraça para as famílias. Século XVIII, duas famílias de dois homens. Um chamado Jukes, um homem ateu, e o outro chamado Jonathan Edwards, que nós conhecemos, um grande servo de Deus. Da família de Jukes, que era um ateu, foram pesquisados 560 dos seus descendentes. Desses, 310 morreram em extrema pobreza, 150 tornaram-se criminosos, inclusive 7 assassinos, 100 descendentes foram beberrões, mais da metade das mulheres se prostituiu, e segundo cálculos, os descendentes de Jukes custaram ao Estado, com suas vidas desregradas, $1.250.000. Olhemos agora para outra família, que a Bíblia muito influenciou. Jonathan Edwards, um servo de Deus. Foram pesquisadas
1.394 pessoas da sua linhagem. Constatou-se o seguinte: 295 pessoas receberam diplomas universitários, 23 chegaram a ser reitores e universidades, 65 foram professores universitários, 3 foram senadores dos Estados Unidos, 3 foram governadores estaduais e outros ministros enviados a nações estrangeiras, 130 foram juízes, 100 foram advogados, sendo um reitor de uma faculdade de direito, 56 foram médicos, sendo um reitor da faculdade de medicina, 75 foram oficiais na carreira militar, 100 foram missionários e pregadores famosos, bem como autores destacados. Cerca de 80 desempenharam alguma função pública. E 3 foram prefeitos de grandes cidades. Um foi superintendente do Tesouro norte-americano. Um deles foi vice-presidente dos Estados Unidos. No caso do Jonathan Edwards, vê-se o valor do ensino, do apego e da obediência à palavra de Deus. Então, amados, não desprezem a Bíblia. Que cada pai, que cada mãe, que cada família tenha na Bíblia, tenha a Bíblia como a sua carta magna, como a sua cartilha. E com certeza, não apenas você, mas os teus filhos, os teus netos, a tua descendência, a tua linhagem será grandemente impactada, será alcançada pela palavra de Deus. Então é muito importante que os pais leiam a Bíblia com e para os seus filhos. A leitura da Bíblia hoje, que foi relegada a um segundo plano, precisa ser lida como nunca antes. Houve um grande homem, o apóstolo da fé. George Miller, ele leu a Bíblia 200 vezes. 50 vezes ele leu de joelhos. Aí eu pergunto para você, tem lido a Bíblia todos os dias? Você tem aquele plano de lê-la anualmente? Infelizmente, irmãos, muitos crentes nunca leram a Bíblia toda. Pior do que isso, muitos líderes e pastores nunca leram a Bíblia toda. Esta palavra só surtirá efeito verdadeiro na nossa vida, real na nossa vida, se nós dermos a ela o valor que ela deve ter. Se nós realmente a ler, e mais do que ler a Bíblia, é obedecer esta palavra. E sabe, irmãos, que como eu vi vocês agora há pouquinho, há bênçãos inumeráveis para as pessoas que obedecem à palavra do Senhor. Quero desafiar você neste momento, para você ter um plano de leitura da Bíblia, para você se apegue cada vez mais à palavra de Deus. Quando eu era jovem, faz muito tempo isso, eu tinha um caderno de brochura, e eu escrevi lá de 300 versículos que eu escolhi. E eu coloquei para mim o seguinte propósito: decorar cada um daqueles versículos. Eu era um adolescente ainda. Muitos daqueles versículos que eu decorei até hoje, eu os repito porque eu os guardei. A memorização da Bíblia também é de muita importância. Eu desafio você a atentar para as pregações, para os ensinos, para a leitura da palavra de Deus. E mais do que isso, é você ouvir e praticar a palavra do Senhor. Eu quero finalizar com Tiago capítulo 1. Quero que você veja comigo o que Tiago fala sobre isso. Na sua carta, no capítulo 1, versículo 22, ele afirma o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e logo se esquece de como era a sua aparência. Pois bem, Tiago, numa exortação aos seus leitores, Tiago, que era apóstolo, mas também era pastor, ele fala para as suas ovelhas, ele exorta dizendo o seguinte: tornai-vos,
praticantes da palavra e não meramente ouvintes. Ser ouvinte é comum. Até o diabo ouve. O diabo também conhece, mas não pratica. O salmo lido neste episódio, rico de palavra, desafia você neste momento, não apenas a ler e a ouvir, mas obedecer a palavra do Senhor. Quero orar neste momento e pedir para que Deus coloque em teu coração uma grande fome pelo pão da vida, pela palavra do Senhor, para que você leia e medite nesta palavra todos os dias da tua vida. Vamos orar. Bendito Deus, estamos gratos por chegar ao final deste episódio, dessa reflexão. Quando lemos aqui e ouvimos acerca da exaltação da importância da tua palavra, que é viva, é eficaz, é poderosa e que traz muitos benefícios e muitas bênçãos para aqueles que a obedecem. Eu te peço para que neste momento venhas colocar em cada coração, Senhor, fome pela palavra. Que os nossos irmãos, ó Deus, anseiem pela tua palavra, que eles possam lê-la, que eles possam ouvi-la, e mais do que isso, mais do que ler e que ouvir, que eles possam verdadeiramente obedecer e cumprir a tua palavra. Nos ajude nesse nosso propósito, Senhor. É o que eu desejo, é o que eu espero, é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Neste momento, nós vamos contribuir para a obra de Deus. Eu quero ministrar uma curta palavra baseada aqui no livro de Êxodo, quando Deus pede para que Moisés levante uma oferta, porque havia um projeto em curso. O projeto Deus daria para Moisés e para o povo de Israel. Lá em Êxodo 35, versículo 5, diz assim: tomai o que tendes, uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente, atrará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra. E mais à frente no versículo 20, a resposta do povo foi imediata. Está escrito assim: veio todo homem cujo coração se moveu e cujo espírito o impeliu, e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação. E para todo o serviço e para as vestes sagradas vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram ali as suas ofertas para o Senhor. Eu destaco aqui alguns princípios que as cartas de Paulo vão reprisar, vão reafirmar lá na frente, mas esse texto aqui é rico com respeito aos princípios da contribuição para a obra de Deus. Temos aqui uma necessidade. Qual a necessidade? Construir um tabernáculo portátil, que seria o protótipo do templo que Salomão iria construir muito tempo depois. A necessidade era o tabernáculo. Hoje temos necessidades. Há um outro princípio aqui, uma ordem. A ordem, ela veio de Deus. Deus falou. Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo, ou seja, Deus deu a ordem. Então a contribuição, ela vem de Deus. A ordem vem do alto e ela passou por Moisés, que passou para o povo. Outro princípio, que a contribuição aqui é individual. Cada homem, cada mulher, cada pessoa deveria contribuir. Então a contribuição não é por família, não é coletiva, deve ser individual. Outro princípio aqui que Deus estabelece por meio desse texto, que ela deveria ser a contribuição de coração. Lá no versículo 22 afirma exatamente isso: pessoas dispostas de coração. Então não pode ser algo constrangido ou forçado, coagido, mas de coração. E os homens e mulheres atenderam desta maneira, com todo o coração, levaram a sua oferta para o Senhor. Um outro princípio aqui, está no versículo 22, eles entregaram a oferta. Não retiveram a oferta, não guardaram a oferta. Eles abriram as suas mãos, abriram os seus cofres, os seus sacos, enfim, e levaram a oferta, entregaram a oferta ali aonde Moisés se encontrava. Há outro princípio também no capítulo 36, versículo 5, na sequência desse estudo, que o povo deu com liberalidade.
foram liberais da contribuição, não foram mesquinhos, não foram avarentos, deram o melhor que tinham para a construção do tabernáculo do Senhor. E um outro princípio, o povo contribuiu tanto, mas contribuiu tanto que superou a expectativa de Moisés. E aí Moisés dá a seguinte ordem: vocês estão proibidos de trazerem mais ofertas, porque já temos o suficiente. Que neste momento você possa aplicar a você esses princípios também. E que Deus possa recompensar grandemente a tua vida. Então, neste momento, quer que você olhe para a tua tela, aparece o número da nossa conta, do Pix também. E quero convidar você, te desafiar a consagrarmos agora a nossa contribuição ao Senhor. Bendito Deus, neste momento quero consagrar ao Senhor a nossa oferta, o nosso dízimo, a nossa contribuição voluntária e de todo o nosso coração. Eu quero invocar neste momento, Pai, sobre cada contribuinte, sobre cada vida, as bênçãos do Senhor no campo social, profissional e financeiro. Vem suprir necessidades, vem abrir portas de emprego, vem prosperar de acordo com a tua santa e gloriosa vontade, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te recompense, que Deus te abençoe. Cheio de amor que só Ele tem. Erga suas mãos cansadas e peça pra Ele segurar, pois Ele está aqui para te livrar. Alguém quer te derrubar, alguém quer te maltratar, mas Cristo venceu por ti, lutando você vencerá. Cristo breve vai voltar, seu povo Ele vai levar, e lá estaremos em paz, ao lado do Pai. Chegamos ao final deste episódio, quando estamos tratando sobre vida frutífera, inspirada pelos Salmos, um tema de suma importância para a tua vida. Quero agradecer você ricamente por ter participado conosco desse episódio. E caso você perca algum episódio, você pode ir no playlist e lá vai ficar salvo. A transmissão está sendo feita pelo YouTube, pelo Facebook. Quero convidar você a estar conosco na próxima sexta-feira, às 20 horas. É importante que você dê sequência a esse episódio, que você não perca. Se você quiser ter uma vida produtiva, frutífera, abençoada por Deus, e em tudo ser bem sucedido na tua vida, você tem que participar dos episódios, assistir a cada um deles. Vai ao ar todas as sextas-feiras, às 20 horas. Eu quero agradecer a você e quero te lembrar que na segunda e na quarta-feira outros pregadores estarão ministrando sobre outros temas que você não pode perder, que também são muito abençoados. Que Deus te abençoe. Obrigado pela tua presença, pela tua participação. Um forte abraço em nome de Jesus.